Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Depois de cortarem as cabeças das pessoas, usaram-nas para servir de suporte em vez das habituais pedras para colocar as panelas para cozinhar. A irmã Mónica da Rocha explica aqui num vídeo enviado para o nosso programa o que algumas pessoas que fugiram de Cabo Delgado, em Moçambique, lhe contaram depois dos ataques às suas aldeias. São pessoas traumatizadas que precisam de toda a nossa ajuda. São já mais de 700 mil. A situação em Cabo Delgado agudizou-se após o ataque à vila de Palma, a 24 de março. O balanço desse ataque está ainda por fazer, com toda a sua amplitude. A irmã Mónica, uma religiosa portuguesa que pertence à congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, está em Lixinga, na província de Niassa, desde há 3 anos. Lixinga fica a cerca de 400 quilómetros de Cabo Delgado, a região que tem estado sob ataque. E as histórias de que a irmã Mónica nos vai contar são de pessoas que fugiram de Cabo Delgado e algumas fizeram esse percurso de cerca de 400 quilómetros a pé. No programa de hoje vamos centrar uma vez mais a nossa história em Cabo Delgado, um programa em que vamos contar, também como é habitual, com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos veem neste momento. Além de Moçambique e da urgência de apoio humanitário aos milhares de deslocados, no programa de hoje vamos também até ao Líbano, até Burkina Faso e, entre outros países, também até à Índia. E vamos dedicar grande atenção também ao lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Para já, vamos até Myanmar. Já na semana passada nós falámos aqui deste país e até lembrámos uma irmã, uma religiosa, que se ajoelhou numa rua frente aos soldados de armas na mão a implorar para que eles não disparassem sobre os manifestantes. De lá para cá as coisas não melhoraram. Pelo contrário, teme-se mesmo uma escalada desta violência. E perante esta realidade, o presidente internacional da Fundação AIS fez um apelo, Catarina, à paz e pediu as orações de todos por este país asiático. Exato. Thomas Eingelden pediu aos cidadãos, aos cristãos de todo o mundo, para rezarem por Myanmar e apelou uma vez mais para o fim dos conflitos, da violência neste país. Mas a situação, Paulo, de facto não está fácil. De facto, calcula-se que desde o dia 1 de fevereiro, quando os militares deram início a um golpe de Estado neste país, estamos a falar de Myanmar, um país que também é conhecido como a Birmânia, calcula-se que já tenham perdido a vida mais de 700 pessoas. E as notícias que chegam deste país são muito preocupantes. Sim, a atuação das forças de segurança, especialmente desde o último fim de semana de março, representou de facto uma escalada nesta onda de violência contra as populações que contestam nas ruas a intervenção dos militares. Portanto, só nesses 2 dias, Paulo, estimam-se que terão morrido cerca de 100 de pessoas. E é, portanto, perante este agravamento da situação que o presidente internacional da Fundação AIS veio pedir não só a contenção da violência, mas também as orações de todos pela paz. Exato, embora seja improvável que a violência irá terminar em breve, portanto, as fontes da Fundação AIS dizem-nos, deste país, dizem-nos de facto que aparentemente nenhum dos lados, quer os militares nem o movimento pró-democracia, estará disposto a recuar e é possível que as coisas até venham ainda a piorar mais por causa da revolta das pessoas que choram as mortes dos seus familiares e dos seus amigos. Falamos de Myanmar a propósito do apelo do presidente da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para a oração de todos pela paz. A comunidade cristã deste país, Catarina, nem é sequer
digamos assim, muito significativa. Sim, de facto não é. Portanto, os cristãos são apenas cerca de 8% da população. Portanto, a grande maioria da população é budista. No entanto, o prestígio dos cristãos neste país é bastante grande e isso viu-se até nessa imagem que o Paulo recordou, da imagem da irmã ajoelhada nas ruas a implorar aos soldados para não dispararem sobre os manifestantes. Uma imagem que correu o mundo e que levou o próprio Papa Francisco a dizer que também ele, se necessário, se ajoelhará nas ruas para evitar mais derramamento de sangue. Vamos rever agora as suas palavras, são apenas 50 segundos. Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo. De um país em crise, Myanmar, vamos agora para a África, continente que tem estado, e pelas piores razões, no centro da nossa atenção nos últimos programas, nas últimas semanas. E no topo dessas piores razões está o terrorismo, que tem vindo a afirmar-se de dia para dia como uma ameaça maior para as comunidades cristãs. É o caso, por exemplo, do Burkina Faso. A ameaça terrorista levou agora a Igreja a transferir o seminário que existia na localidade de Pama para, Catarina, o vizinho Togo. Sim, de facto, a insegurança que se vive no Burkina Faso, por causa das constantes ameaças terroristas, levou então a Igreja a transferir provisoriamente para o Togo um dos noviciados que estava a funcionar na localidade de Pama. Segundo o irmão Alain Togma, da Fraternidade Missionária Rural, a mensagem que enviou para a Fundação AIS, este noviciado estava situado numa zona muito afetada já pela violência e não havia de todo condições de segurança. Exato, portanto, a localidade de Pama fica situada no sul do Burkina Faso, portanto, uma região muito próxima das fronteiras com outros 3 países, portanto, o Níger, o Benin e o Ghana, e isso significa, nesta região de África, uma maior probabilidade de conflitos e da presença de grupos terroristas, portanto, e isso tem, de facto, acontecido, e o irmão Alain contou-nos, numa mensagem que enviou para a Fundação AIS, que uma das razões para mudar-se este noviciado tem a ver com o facto de a propriedade ao redor esta propriedade da Igreja não tem ao redor qualquer tipo de vedação, o que torna de facto a sua segurança muito deficiente. Muito bem, vamos continuar a falar deste país, o Burkina Faso, mas para já vamos então ver essa mensagem do irmão Alain. Je suis le frère Alain Tougma, frère missionnaire des campagnes. Je vais tout simplement dire succinctement la situation sécuritaire au Burkina. Et nous avons vécu depuis 2015 des situations très difficiles avec les attaques récurrentes des terroristes. Et dans cette situation, notre noviciat se trouve à Pama au Burkina Faso et vu l'ampleur de la situation, le noviciat ne pouvait plus rester là. Nous étions obligés de délocaliser momentanément le noviciat au Togo. Pour cette raison, notre domaine de noviciat n'est pas clôturé, ce qui nous a amené à soumettre une demande d'aide pour une construction de clôture du noviciat à Pama. Alors, donc, à travers ça, nous savons bien que nous avons reçu de multiples aides pour nos projets. Et je voudrais passer par là pour dire merci aux donateurs, merci à l'Église en détresse pour toutes ces aides que nous avons bénéficiées pour mener à bien notre mission. Alors, avec l'ensemble de la congrégation
dont je suis le responsable régional, je réitère notre remerciement à l'ensemble de l'Église en détresse et à tous les donateurs, tous les partenaires. Merci, merci, merci. Foi o irmão Alain a explicar a mudança do noviciado da localidade de Pama, no sul do país, para o Togo. Esta não é a primeira vez que a ameaça terrorista se faz sentir sobre a comunidade cristã nesta região do Burkina Faso. Em 2019, o padre de Pama explicava à Fundação AIS que havia já o recolher obrigatório e que se sentia por ali, naquela região, um clima cada vez pior e que os católicos eram um dos alvos mais fáceis dos terroristas. E tudo isto ajuda, Catarina, ajuda a explicar de alguma forma que a Fundação AIS tenha colocado o Burkina Faso precisamente como um país na primeira linha das suas preocupações. Claro, portanto, o risco de segurança que levou agora a Igreja a transferir o noviciado para o Togo está presente praticamente em todo o país. Têm sido vários os ataques, os relatos de violência no país por parte de grupos terroristas islâmicos, e é por causa disso, como o Paulo disse, que de facto o Burkina Faso é um país prioritário para a Fundação AIS, é um dos países de África que está de facto no centro das nossas preocupações e também no centro da nossa solidariedade. A ameaça terrorista que atinge cada vez mais países em África levou a Fundação AIS a lançar este ano, por altura da Quaresma, uma grande campanha a nível internacional. Com esta iniciativa procurou-se, acima de tudo, sensibilizar o mundo para essa crescente ameaça terrorista sobre os cristãos. O padre Vítor Ouedraogo foi um dos rostos, precisamente, dessa campanha. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. A ameaça terrorista é cada vez mais constante no Burkina Faso e também nos países desta região em África. Faço aqui agora um pequeno parênteses para lembrar que foi nesta terça-feira, dia 20 de abril, o lançamento do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, onde está bem patente, Catarina, precisamente essa ameaça. Precisamente, Paulo. Portanto, nos últimos tempos tem-se registado então uma maior presença de grupos jihadistas que atuam cada vez com uma maior impunidade em África e que estão de facto a transferir do Médio Oriente para este continente este plano para a edificação de um califado islâmico. Muito bem, vamos agora escutar Rafael Daki, que é o responsável de projetos da Fundação AIS para a África, a comentar precisamente esta realidade, o aumento da violência jihadista e a ameaça que se tem vindo a registrar sobre as comunidades cristãs, uma ameaça que se tornou mais visível desde 2019.
A situação dos cristãos no Sahel é extremamente preocupante. Eu tenho a impressão de que há um plano de instalação do Califado Islâmico, que nós conhecemos como Estado Islâmico, e que esse plano foi transferido para o Sahel. Seu objetivo nós já conhecemos, né? Eliminar todos os vestígios de Ocidente na região, isto é, a educação, a liberdade religiosa e assim por diante. Olhando para o ano de 2019, a igreja em Burkina Faso foi abalada por terríveis ataques terroristas. Ela se transformou numa verdadeira igreja de mártires. O número de ataques aumentou, especialmente no norte e no leste. Poderia aqui fazer uma longa lista de ataques e de violentas ameaças feitas contra a comunidade cristã, infelizmente. Mali e Níger estão igualmente expostos aos ataques dos jihadistas. Também nossos parceiros de projetos nos informam que naquela área do Lago Chad, entre Camarões, Nigéria e Chad, portanto, Boko Haram se reinflama, se reacende, usando novas estratégias de horror, como, por exemplo, cortar as orelhas das mulheres de uma aldeia como punição por não terem obedecido à sua pregação. Apesar da intensa pressão exercida sobre a igreja para tentar forçá-la a partir dessas regiões de conflito, a igreja tem conseguido permanecer firme, continua a agir como o único raio de luz e estabilidade nesta terrível situação. E qual seria a nossa resposta? Em resposta ao desafio de uma igreja ameaçada no Sahel, a nossa ajuda consiste principalmente no apoio dessa presença missionária. Nós tivemos, de fato, 327 projetos nesses países durante o último ano. Temos feito também um grande esforço para colocar o tema em discussão, tema que muitas vezes é ignorado ou desconhecido, e o fazemos através do trabalho de comunicação e de advocacia. Falamos há pouco do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, cujo lançamento ocorreu esta terça-feira, dia 20 de abril. Vamos, como é óbvio, ter este assunto em destaque a partir de agora nos nossos programas, pois este é um dos mais importantes trabalhos a este nível produzidos em todo o mundo. E importa também sublinhá-lo, é o único relatório de uma entidade da Igreja Católica. Um dos autores do relatório é uma figura importante nesta área. Foi relator das Nações Unidas e é professor universitário. Estou a falar, Catarina, do professor Einar Bielefeld. Sim, o professor Bielefeld é de facto uma personalidade muito destacada nestas questões da liberdade religiosa, portanto é um especialista. Foi já relator especial da ONU para a Liberdade, Religião ou Crença no Conselho dos Direitos Humanos nas Nações Unidas durante os anos 2010 e 2016. Ele é um dos mais de 30 peritos e jornalistas internacionais que contribuíram precisamente para este relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS. Sim, além de especialista das Nações Unidas para estas questões, o professor Bielefeld é também um teólogo, é filósofo e é historiador e ocupa atualmente a Cátedra dos Direitos Humanos na Universidade de Erlangen, na Alemanha. Antigo relator especial da ONU para a Liberdade de Religião ou Crença, o professor Einar Bielefeld é também um dos autores, como já dissemos, do relatório da Fundação AIS. Numa pequena mensagem de vídeo que nos enviou, ele explica porque é que este relatório é de facto tão essencial. The report on religious freedom worldwide is important to remind us of the atrocities happening in many parts of our globe. And it has particular importance for those who suffer violations. The worst experience of victims of human rights abuses is that they might feel, I'm lost, I'm forgotten, I'm in some rotten place of the world detained and no one knows about me, no one thinks about me. And so this is a source of hope for many people to think maybe there is someone who will remind people of what happens. Maybe there is someone praying for me. Please stand up for religious freedom.
Liberdade religiosa. O lançamento do relatório da Fundação AIS é um pretexto para não nos esquecermos de que esta é de facto uma liberdade fundamental inscrita no texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem. É o artigo 18º. Rooted at the very dignity of the human person, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. However, over 70 years after signing the Declaration of Human Rights, the right to religious freedom is still not fully acknowledged. In many countries around the world, religious freedom is not just a concept, but a question of survival. Aid to the Church in Need's Religious Freedom in the World report draws attention to this fundamental human right. Stand up for religious freedom. O relatório sobre a liberdade religiosa do mundo da Fundação AIS foi divulgado esta terça-feira, dia 20 de abril. Este é o único trabalho sobre esta questão publicado regularmente por uma instituição da Igreja Católica. A partir da próxima semana vamos analisar com detalhe todas as conclusões principais deste trabalho gigantesco, podemos dizê-lo, em que são avaliados os 196 países do mundo. Sim, de facto, o facto do relatório ter 800 páginas diz bem já desta dimensão deste trabalho de investigação que reuniu, como já dissemos, cerca de 3 dezenas de especialistas e, mais do que um relatório, atrevo-me também a dizer que é um barómetro de como vai o mundo no que diz respeito à liberdade religiosa. E este ano, entre as principais novidades, está a introdução de uma nova análise regional dos países, segundo a forma como ocorre ou não, claro, a violação da liberdade religiosa. Exatamente, pronto. Pela primeira vez, de facto, este relatório inclui 6 análises regionais, nos quais os países foram subdivididos e que fornecem, de facto, conclusões importantes sobre a violação da liberdade religiosa. Outra novidade que este relatório tem é, de facto, também a classificação dos países numa nova categoria, sob observação, que inclui, então, os estados onde a prática da liberdade religiosa começa a revelar-se ameaçadora. Relatório da liberdade religiosa dá ajuda à Igreja que sofre. Uma das principais conclusões, e que importa não esquecer, é que, de facto, os cristãos continuam a ser a comunidade religiosa mais perseguida em todo o planeta, como nos vai dizer já de seguida Thomas Eingelden, que é o presidente internacional da Fundação AIS. The mission of Aid to the Church in Need comprises the 3 principal pillars of information, prayer and action. That is why it has always been our constant endeavor to inform our ever-growing number of people about the situation of the suffering church and encourage them to take an interest in the fate of our persecuted brothers and sisters on every continent. The right to exercise of religious freedom was enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 10th of December 1947 in order to protect the dignity of each individual human being. For several decades now, in an effort to evaluate the worldwide situation in regard to religious freedom, Aid to the Church in Need has been the sole international Catholic institution to regularly publish a report on religious freedom, which studies and analyzes the situation in 196 different countries. Our experience has shown that by means of this research, undertaken by experts in the field and including all religion faiths, we can dialogue with many of our fellow citizens, engaging their interest and at the same time awakening their awareness of the subject of religious freedom. On the basis of the information provided by this Religious Freedom Report, we can devote ourselves more intensively to this central objective of informing the wider world about the situation of persecuted and oppressed Christians, and thereby raise our voices to speak on behalf of those who can no longer speak for themselves.
The latest edition of this Religious Freedom Report will be formally presented to the general public in Rome on April 20 this year. At the same time, the individual national offices of ASN will be preparing a variety of publicity campaigns in order to bring this report to a wider general readership. It is a great pleasure for me to be able to inform you in advance of this important event, since through it, ACN is acting fully in the spirit of the Universal Church and of the mandate given by the Holy Father. It enables to lend fresh impetus to the defense of religious freedom and basic human dignity. Thank you for your commitment and for your prayers. A liberdade religiosa é um direito fundamental. Na sua intenção de oração para este mês de abril, precisamente o mês em que se deu o lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa da Fundação AIS, o Papa Francisco vem lembrar que todas as pessoas em todos os países do mundo têm direito a se desenvolverem plenamente e pede atenção especialmente para aqueles que arriscam as suas vidas em luta pelos direitos humanos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Um dos países que ganhou enorme relevância neste relatório da Fundação AIS, de que temos vindo a falar, é Moçambique. A região de Cabo Delgado, situada a norte deste país africano de língua portuguesa, tem estado debaixo de ataque de grupos terroristas desde outubro de 2017, mas com um aumento de violência quase exponencial desde o ano passado. O ataque agora, no dia 24 de março, à vila de Palma, trouxe este conflito para o centro das atenções mediáticas em todo o mundo, porque houve até pela primeira vez vítimas entre cidadãos estrangeiros que se encontravam nesta localidade, a vila de Palma. Há um caso documentado mesmo de que pelo menos 12 pessoas, todos eles estrangeiros, foram brutalmente assassinados quando tentavam esconder-se nas instalações de um hotel nesta vila de Palma. Foram todos degolados. Falo deste conflito também porque o nosso programa, temos uma entrevista em exclusivo com uma irmã portuguesa, de quem já falámos, aliás, aqui na semana passada, a irmã Mónica da Rocha, que pertence à congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e que está em missão há 3 anos em Lixinga, na província de Niassa. Para situar os nossos telespectadores, dizer que Lixinga fica a cerca de 400 quilómetros de Cabo Delgado, mas também por lá já chegaram, Catarina, pessoas em fuga por causa destes ataques dos terroristas.
É verdade, portanto, o facto de Lixinga estar a centenas de quilómetros de distância das zonas mais afetadas pelos ataques terroristas e de haver, de facto, ali já centenas de deslocados, diz bem, de facto, desta intensidade da violência e do desespero das populações de Moçambique. Na entrevista, nessas declarações à Fundação AIS, esta irmã, que é natural de Aroca, faz questão de sublinhar a importância do trabalho de acolhimento de todas estas pessoas, de todas estas famílias que passaram por experiências tão traumáticas. Logo no arranque do nosso programa, nós vimos a irmã Mónica, a contar precisamente um desses testemunhos. Já lá iremos. Nesta região de Lixinga, onde a irmã vive, há 2 campos de deslocados. Sim, são 2 campos, portanto ficam situados em Malica e em Sanjala. Portanto, a distância é relativamente curta em relação ao local onde se encontra a missão das irmãs. Portanto, para se chegar ao campo deslocados mais distantes, são precisos cerca de 20 minutos de automóvel. Malica tem atualmente mais de 3 centenas de deslocados e o campo de Sanjala cerca de 100. A irmã Mónica explica que estes deslocados que fugiram dos ataques terroristas recebem alguma ajuda por parte do governo, mas que essa ajuda é insuficiente. Mas há também outros deslocados que foram acolhidos, por exemplo, na paróquia e que esses não têm qualquer apoio oficial. Exato, e isso diz bem também da urgência do apoio ao trabalho destas irmãs. Portanto, neste momento, a paróquia de Lixinga acolhe 7 famílias, num total de cerca de 50 pessoas, e a irmã explica que, apesar dos recursos escassos, tentam dar a cada uma destas famílias, a cada um destes deslocados, os bens essenciais, básicos, para que possam sobreviver. Portanto, isto significa, Paulo, que tentam dar um cabaz não só com a alimentação básica, mas também com roupa, com calçado e com algum material escolar. Mónica da Rocha, a religiosa portuguesa em Lixinga, no norte de Moçambique, país que tem sido palco de ataques terroristas, concedeu uma entrevista à Fundação AIS. Vamos acompanhá-la por aqui ao longo das próximas semanas. O trabalho desta irmã é fundamental no acolhimento dos deslocados, de pessoas que fugiram dos ataques, por vezes ataques de uma violência brutal, e são pessoas que estão claramente traumatizadas. A irmã Mónica já escutou mesmo histórias que são, de facto, de arrepiar. Os traumas são muitos e os relatos da extrema violência. As pessoas são decapitadas e enquanto que uns são selecionados para morrer, os outros são mandados embora para contar o que viram. Uma das famílias que chegou cá diz que para conseguir fugir tiveram de se esconder numa pocilga de porcos e aí permaneceram até que os insurgentes matassem as pessoas que tinham capturado. Todos eles conhecidos e familiares, bem perto de onde eles estavam escondidos. E eles a verem o pai, o marido, o vizinho, o amigo, a serem decapitados e a permanecer em silêncio para tentar salvar a vida dos que estavam escondidos. Outro relato que foi contado por alguém que também conseguiu fugir é de extrema violência. Diz ele, depois de cortarem as cabeças das pessoas, usaram-nas para servir de suporte, em vez das habituais pedras para colocar as panelas para cozinhar. Quem aqui chega diz não querer voltar. Vive angustiado, sem saber notícias de quem lá ficou. O medo e a falta de liberdade de expressão geram o silêncio, mas a mágoa, o desespero e a revolta transparecem no olhar de quem tudo perdeu, mas que se agarra à vida com fé e muita esperança. Foi a irmã Mónica, uma religiosa portuguesa em missão em Lixinga, no norte de Moçambique. As necessidades para o acolhimento dos deslocados, importa não esquecer esse número, são já mais de 700 mil. As necessidades são muitas. E a irmã faz mesmo um apelo à generosidade dos portugueses e diz que toda a ajuda
deve ser canalizada, toda esta ajuda para os deslocados deve ser canalizada para a Fundação AIS ou então para a sua própria congregação religiosa. É verdade, Paulo. Portanto, ficámos também muito sensibilizados com estas declarações, quando soubemos destas declarações. Portanto, a Irmã Mónica está, de facto, muito empenhada no apoio às populações deslocadas e pede aos portugueses toda a ajuda que possam dar através da sua congregação ou através da Fundação AIS. Portanto, é de facto mais um sinal claro de reconhecimento do nosso trabalho, do trabalho que nós fazemos, mas é também, Paulo, ao mesmo tempo, também uma maior responsabilidade, também nesta nossa missão de ajuda a esta Igreja de Cabo Delgado, a esta população deslocada que está em Cabo Delgado, em Moçambique, e que está de facto a atravessar neste momento tempos tão duros da sua vida. Muito bem, vamos então escutar as próprias palavras da Irmã Mónica nesse apelo à generosidade dos portugueses para com o martirizado povo de Moçambique. Faço agora um apelo à solidariedade de todos vós, benfeitores e amigos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e a todos os que se sensibilizam por esta causa humanitária. Ajudem-nos a ajudar este povo sofredor a reconstruir a sua vida. Para que isso seja possível, precisam de um terreno para construir a sua casa e cultivar os seus alimentos. Com a pandemia, a situação económica piorou. O preço dos alimentos subiu muito e a procura de trabalho é muito superior à oferta. A previsão é de que o número de deslocados cá na província do Niassa aumente. A vontade de trabalhar e de recomeçar é muita, mas sem apoio não é possível. O que pedem é muito para quem não tem nada, mas é pouco para quem tem direito a recomeçar. Foi a Irmã Mónica da Rocha a apelar diretamente à ajuda dos benfeitores portugueses da Fundação AIS, uma ajuda que é essencial em Moçambique para salvar vidas. E há, Catarina, um número de telefone que ajuda precisamente a salvar vidas. Sem dúvida, quando o nosso telefone, isso significa que do lado de lá estará alguém que quer ajudar, que quer ter alguma informação, que quer oferecer apoio, que, no fundo, que quer estender a mão a quem mais precisa de apoio. E o nosso telefone, o tal telefone que salva vidas e que está neste momento a passar em rodapé, é de facto um telefone que é muito usado pelos nossos benfeitores. Nós temos milhares de pessoas que infelizmente passam fome em todo o mundo, não têm como se abrigar, não têm com que se vestir, não têm medicamentos, portanto estão à espera, necessitam da ajuda de todos nós. E por isso eles precisam sempre desta nossa mão amiga e por isso é que o nosso telefone é tão importante para que, de facto, as pessoas possam colaborar nesta grande missão de ajudar todos estes deslocados, todas estas pessoas que precisam de ajuda, da nossa ajuda. E nós não podemos falhar. Vamos agora até Macau. Esta diocese tão especial, situada no sul da China, tem sido, através do nosso programa também, como que um observatório para tudo aquilo que é de mais relevante no que diz respeito à vida da Igreja nesta região tão sensível do planeta. Sob o olhar do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente em Macau, hoje vamos ficar a conhecer um pouco melhor como é que foi em Macau, como é que foram em Macau as festas pascais, como é que a comunidade cristã se mobilizou, como é que a tradição, afinal, continua por ali, nesta diocese de Macau, a ser aquilo que sempre foi. Enquanto o Natal entrou nos costumes de quase todos os povos do mundo, muito em resultado da sua mercantilização, a Páscoa continua restringida, digamos assim, a quem realmente a celebra como uma festa meramente religiosa. Estamos a falar sobretudo dos cristãos e dos judeus, ainda que com diferente significado. Macau não é exceção e nos últimos dias os fiéis desta região administrativa especial da República Popular da China voltaram a juntar-se em comunhão com o seu bispo, o prelado Dom Stephen Lee, para celebrar os diferentes momentos da Semana Santa e o domingo da ressurreição de Jesus Cristo.
Curiosamente, um facto que consideramos importante aqui frisar, talvez pelo confinamento físico a que todos estamos sujeitos em Macau, registou-se uma afluência acima da média às diferentes igrejas de Macau, ainda que a igreja da Sé Catedral tenha voltado a ser a mais procurada. Para satisfação dos responsáveis da diocese local, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada na ilha da Taipa, acolheu um número bastante elevado de fiéis, o que prova o dinamismo que as comunidades de língua portuguesa e inglesa têm vindo a dar a uma paróquia, cujo funcionamento a longo prazo há muito vem sendo questionado. Outra boa notícia é o facto, deste ano, as celebrações pascais em Macau, que em bom rigor vão manter-se durante as próximas semanas, não só terem levado muitos fiéis à igreja, como também terem sido transmitidas para todo o mundo através das redes sociais. Esta é a prova provada de como as novas tecnologias podem ser um garante de vitalidade para as tradições mais antigas e enraizadas. A todos de Macau desejamos uma Santa Páscoa. Existe liberdade religiosa no mundo. A 20 de abril, a Ajuda à Igreja que Sofre apresenta o relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, uma investigação aprofundada sobre como milhões de pessoas em todo o planeta são discriminadas e perseguidas por causa da sua fé. Todos os ataques, todas as religiões, em todos os países, são analisados no relatório com mapas que revelam como a situação global se desenvolveu ao longo dos últimos 2 anos. Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, data de lançamento 20 de abril de 2021. Marque na agenda. A Fundação AES é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-aes.pt e faça o seu donativo. fundação-aes.pt. Faça o bem ainda hoje. Aikona Ulebi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey Commandment 6. Aikona Ulebi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey Commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, I Jezebel, oh
Agora vamos até ao Líbano. Neste país do Médio Oriente agrava-se a crise económica com a desvalorização contínua da moeda e depois as consequências de tudo isso, o aumento dos custos dos bens essenciais, o aumento também para níveis quase brutais de desemprego, enfim, uma situação, Catarina, que podemos classificar como de terrível. É terrível mesmo, Paulo. De facto, a crise no Líbano está a agravar-se dia para dia. No final de março, o valor da libra libanesa voltou a atingir novos mínimos, acentuando desta forma a inflação e o aumento dos preços dos produtos básicos. Em menos de um ano, a moeda libanesa desvalorizou mais de 80% do seu valor e, em muitos casos, o preço dos bens essenciais mais que quadriplicou. É o caso, por exemplo, do preço do pão. Sim, é do pão, mas não só, Paulo. Portanto, o preço do pão, de facto, tem vindo a sofrer diversos aumentos e há relatos de que vários supermercados já chegaram mesmo a encerrar as suas atividades. Há também escassez de combustíveis, há falhas no fornecimento de eletricidade com cortes muito frequentes, mesmo na cidade de Beirute, que, como sabemos, é a capital do Líbano. Toda esta crise, que se reflete também, como já dissemos, num desemprego crescente, está a causar, obviamente, um grande sofrimento. Segundo dados das Nações Unidas, mais de 55% da população libanesa vive hoje na pobreza. Este cenário de crise atinge também a vida, obviamente, da própria Igreja. Sinal disso, as irmãs responsáveis pelo lar de Nossa Senhora da Anunciação pediram ajuda à Fundação AIS. Sim, portanto, esse lar onde anteriormente funcionava o convento das católicas melquitas de São Basílio acolhe hoje 26 religiosas que precisam de facto de cuidados continuados. Estas irmãs são idosas e são frágeis, depois de uma vida dedicada aos outros, necessitam de facto agora de uma atenção especial, nomeadamente ao nível médico. Mas a congregação infelizmente não tem recursos suficientes para isso e por isso pediu-nos ajuda. E a Fundação AIS vai então providenciar para estas irmãs, especialmente o apoio médico necessário para a aquisição de cadeiras de rodas e também de camas hospitalares especiais. Portanto, é um apoio, Paulo, que só é possível graças à ajuda dos nossos benfeitores aqui em Portugal e em todo o mundo. Generosidade que também vamos encontrar no Líbano, no próprio Líbano. Vamos agora ao encontro de um jovem que é voluntário e que é também, curiosamente, um dos rostos da ajuda à igreja que sofre neste país. Chama-se John Corey. Catarina, fala-nos um pouco deste jovem. Sim, o John é, como o Paulo disse, de facto um dos vários voluntários da Fundação AIS, ou ligados à Fundação AIS no Líbano. Portanto, é um jovem e ele decidiu ajudar os mais pobres da sua paróquia distribuindo cabazes alimentares. Mas a sua ajuda vai muito para além disso, porque ele decidiu então, nos seus tempos livres, dar aulas online de árabe e com o dinheiro que consegue juntar, arranja ainda mais comida para levar a mais famílias. É de facto um exemplo extraordinário de dedicação e é também para nós um orgulho por ser o nosso voluntário. Muito bem, com esse propósito de chamar a atenção para o Líbano e para a necessidade urgente de se ajudar a comunidade cristã neste país tão sensível também do Médio Oriente, vamos então ao encontro deste jovem que ensina árabe e que distribui comida aos mais pobres da sua paróquia em Beirute. Lebanon is facing a lot of problems. The economic crisis, the COVID-19, and on top of that, the Beirut blast. Many of the businesses closed and many of the people are without work. And I found out that in my parish, many of the families are in need for the food. So I decided to do something, to be the support, and to bring hope for them. And I decided to teach the Arabic language to non-speakers. Very good. So with this online class, I am collecting small amount of money. I am bringing a box of food to the family each month. During all this situation in the country, we need a little candle in this darkness. We are formed how to serve, how to love, how to act when there is one in need.
by the religious literature made by Aid to Church in Need. They teach us with the book of Yucat and Ducat. This is the revolution of the young generation. Because we look at Jesus, he never let the people down. So when you look to people and see sadness in their heart, in their eyes, try to do something. Just bring hope to them. Quase no fim do nosso programa de hoje, vamos até à Índia. Vamos ao encontro da irmã Mary Kanamankal. Ela pertence à congregação das Irmãs de Notre-Dame. Ela é uma animadora do movimento Laudato Si, movimento católico global pelo clima. Em Patna, em Bihar, no nordeste da Índia, esta irmã organiza cursos de formação e encontros também interreligiosos dedicados precisamente à encíclica do Papa Francisco, sem nunca esquecer os mais pobres e marginalizados da sua comunidade. Uma história que nos é contada agora pelos nossos colegas do Vatican News. I am Sister Mary Jyothisha Karnangal SND, belong to Sisters of Notre Dame Patna province. I am a Laudato Si animator of Global Catholic Climate Movement. Motivated by the spirit of Laudato Si and moved by the call of Pope Francis for a shared responsibility of all people of faith to care for our common home, I took the initiative by calling the leaders of other faith to celebrate the season of creation, Jubilee for the Earth. The faith leaders from Hinduism, Islam, Christianity, Jainism, and Brahma Kumaris shared the perspectives of their faith on care for our common home. They all expressed that we all belong to one human family and we are brothers and sisters to each other. Bom, praticamente a chegar ao fim do nosso programa, apenas uma nota para lembrar a todos que todos nós podemos ajudar de alguma forma a construir, podemos participar nesta história de amor e de solidariedade que dá pelo nome de Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre, através da doação gratuita, e isso é importante sublinhá-lo, doação gratuita, Catarina, de 0,5% do nosso IRS. E agora estamos naquela altura em que temos que fazer as nossas declarações. E não custa mesmo nada, Paulo. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS, estaremos de facto a ajudar a Fundação AIS neste apoio a estes heróis que conhecemos hoje aqui ao longo do nosso programa. Portanto, é absolutamente gratuito, não temos qualquer custo para nós, portanto, é só fazermos uma cruz no nosso IRS e estaremos de facto a ajudar todos estes homens e estas mulheres que precisam de nós, estes nossos irmãos da fé. Muito bem, fica aqui então esse apelo para todos os que nos estão a acompanhar aqui no nosso programa de televisão. Não se esqueça de doar 0,5% do IRS para a Fundação AIS. Não podemos mesmo abandonar todos aqueles que sofrem e tantas histórias de sofrimento, de perseguição passaram por aqui no programa de hoje, passam por aqui no nosso programa ao longo de todas as semanas. Bom, não se esqueça, é possível fazer através de uma cruz no seu IRS, está a aliviar de alguma forma a cruz dos cristãos, da comunidade cristã em todo o mundo. Bom, e assim com este apelo chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me as despedidas, resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal, que esteve connosco no nosso programa, assim como todos aqueles que colaboraram connosco, ajudando a editar, a produzir e a levar até si este programa. E quanto assim já sabe, conto a vê-lo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.